Cristo Jesus, que quem vos fala é Claudio Knitz Schwartz Haupt. Vamos ler Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos também lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no verso 26, vamos ler até o 33. A partir do 26, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Até aqui. Amados, nós queremos falar hoje alguma coisa sobre a ordem no culto, sua apresentação da nossa vida em sacrifício ordeiro e adoração e louvor a Deus, nos cultos racionais. O apóstolo Paulo, com essa preocupação, narra em 2 momentos, nós procuramos, vai ter outras ocasiões, que Paulo ensina, doutrina, e coloca especificações do culto racional e do culto devocional, e da maneira correta de louvar, cultuar, orar e buscar a Deus, e nas reuniões aonde os irmãos se reuniam, e ainda hoje nós nos reunimos para que tenha ordem nessas reuniões. Paulo enfrentava esse problema lá, naquela ocasião, e hoje ainda não é diferente. Temos esses problemas ainda acontecendo em várias denominações congregacionais, seja elas quais forem. Nós estamos falando de cristianismo, pessoas que confessam a Cristo, que se dizem cristãos, uns que se dizem evangélicos, na verdade estão junto de um grupo, denominacional, que são caracterizados como evangélicos, caracterizados como cristão, e as suas ordens de culto perderam-se totalmente. Perderam também o time do culto racional. E aqui, quando Paulo menciona nas igrejas dos santos, não faça confusão, meu amado, minha amada, e você que está escutando, a questão dos santos aqui era as pessoas referentes a um comportamento contraditório ao vício, ao pecado, ao mundanismo, às idolatrias, às paixões, às bebedices, às mentiras, às falcatruas, a tantas coisas erradas que tinha naquela época e existe ainda hoje nesse momento, ou seja, nós estamos vendo essa época também das coisas erradas, que a gente observa, que a gente vê, que a gente presencia, mas a igreja, o corpo de Cristo, que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e ele não faz parte desse conjunto, não compactua desse contexto, não vive isto, então ele anda contramão. E andando contramão, aqui o apóstolo Paulo falou que são pessoas santas, são castas, não estão misturadas, não fazem parte desse vício, desse ciclo vicioso. Mas, no entanto, apesar de não fazerem parte muitas vezes desse ciclo vicioso, desses pecados mundanos, terrenos, que nós todos somos pecadores e somos falhos, mas no sentido da mentira, da corrupção, de tantas outras falcatruas que existem na sociedade, a igreja do Senhor não compactua com o erro, com a mentira, com a falcatrua, e não se corrompe e não é um corruptor. Ele anda na verdade, ele é luz, ele é sal e tempero. João escrevendo ali, no capítulo 15, Jesus testifica e João escreve dizendo, Jesus chama para si: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos em mim enxertados. Então nós somos enxertados em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, ele cita
estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, nós estamos em Cristo, inseridos em Cristo. Paulo também escreve aos Coríntios, capítulo 2, no verso 16, que nós temos a mente de Cristo, então nós totalmente somos tomados por Jesus Cristo, ou não. Entenda bem isso, amado, e vivamos isso. E essa experiência de cultuar a Deus, quando Jesus fala sobre a questão da igreja, em Mateus 16, 18, Jesus fala com Pedro, dizendo da seguinte forma que nós temos essa interpretação teológica: Pedro, tu é uma pedra pequena. Pedro, tu é um pedregulho. Pedro, tu és Pedro. Eu sou a pedra angular. Ou seja, sobre mim vai ser constituída a igreja. Sobre mim, em mim. Então quem andar em Cristo está na igreja. Pertence a esse corpo glorioso, onde Cristo é a cabeça desta igreja. Então, constituída a igreja, que é o corpo de Cristo, nós tenhamos esse discernimento, onde se reúne 2 ou 3 no nome de Jesus, ali se tem uma composição da igreja cultuando e louvando a Deus, em adoração e agradecimento, ou pedindo e recebendo a graça e a unção do céu sobre a vida de cada um. O que nós temos visto e observado hoje, amados, é que não está havendo um comportamento de santidade, em reverência, em louvor e adoração, aonde a glória de Deus que se manifeste e não a glória do homem. E as pessoas muitas vezes vão para chamar atenção para si e não chamar que as pessoas busquem a Deus e recebam da parte de Deus. Um comportamento muito estranho a respeito de falar muito, as pessoas falam ao mesmo tempo em mistério, é um barulho que as pessoas não entendem e as pessoas acham, os que fazem esse movimento, os que cultuam, que estão nesse momento fazendo esse movimento, citam que a presença de Deus está. Poderá até estar, nós não duvidamos da presença de Deus no ambiente e na vida das pessoas. Só que as pessoas estão caracterizando o seguinte, que esses movimentos chamados pentecostais, de falar em mistério e correr por dentro da nave do templo, da igreja, apontar a mão para alguém e dizer: eis que Deus me revela, derrubar alguém, impondo as mãos, alguém sair rodopiando, pulando para um lado e para o outro, e não há ordem já, não há ordem nesse culto, não está havendo um culto racional. Mas as pessoas, por suas paixões e concupiscências, por desejos, por olhar que uma também faz, eu também quero, não vou ficar eu aqui parado igual a fulano ciclano, mas vou movimentar também, quero receber esta unção, e interpreta como sendo isso o poder de Deus, e na verdade o caráter dela, a vida dela, na rua, na sociedade, em casa, perante os irmãos ou as pessoas da família, ou perante as outras pessoas na sociedade, não mudou seu comportamento. Ela vive ainda como uma pessoa dissoluta da verdade, não conhecendo o Evangelho de Cristo, não conhecendo o caminho de Cristo, não conhecendo a graça de Cristo, ainda continua pecando, mentindo, logrando, muitas vezes, deturpando a palavra do Senhor, sendo um enganador ou falcatrua, sendo um avarento, sendo um mentiroso, um charlatão, mas dentro da congregação, chamada sua congregação denominacional, seja qual for o nome, ali pula, fala em mistério, aponta a mão, cai, levanta, e há um movimento que eu chamo isso de pirotecnia, e não tem nada a ver com a ordem do culto, não tem nada a ver com a apresentação do culto racional a Deus, e não há renovação do seu entendimento como deveria ser para cultuar a Deus, para orar a Deus, buscar a Deus, ouvir uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que ensina, uma palavra que dá graça, entendimento, sabedoria, e que essa pessoa possa ser transformada e renovada com a ação e poder do Espírito Santo na sua vida, que o convence que é realmente que nós todos somos pecadores e somos imaturos e irracionais num determinado momento, mas somos racionais quando entendemos tudo isso, e o nosso comportamento lá fora, na sociedade, junto com as nossas pessoas da casa, da família, no trabalho, aonde tu fores, tu vai ser sempre uma pessoa ordeira, porque dentro do culto onde tu estás, tu recebe a unção, a palavra, e há uma transformação, e tu transforma esta vida no dia a dia, e essa transformação é dada como um testemunho de fé, que tu é uma testemunha viva de Cristo, porque Cristo vive na tua vida, e Deus não vê um Deus de confusão, Deus não é um Deus, não veio para confundir, e nós, pela graça e misericórdia do Senhor, por promessa, temos que ter esse discernimento, essa temperança, porque aos profetas é dado o domínio sobre o Espírito que está na sua vida,
que ele recebeu da parte de Deus. Então Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Deus é longânimo, Deus é amor e Deus é justiça. Quando as pessoas, os irmãos, seja eles quem forem, compreenderem isso e terem esse discernimento, não vão atrás de barulhos estranhos, não vão atrás dessas pirotecnias, como se ali fosse o movimento da unção e da glória de Deus. Amados, entenda uma coisa: se a glória de Deus se manifestar de tal forma no ambiente, nenhuma vida, nenhuma alma consegue ficar de pé, e poderá todas ainda caírem, e muitas poucas conseguirão se levantar quando é tomada a glória de Deus num lugar. E não é o falar em línguas repetidas, em línguas chamadas línguas estranhas, e não havendo interpretação dessas línguas para a edificação da igreja, que haja interpretação, não havendo interpretação edificando somente a própria pessoa, dizendo eu estou cheio da unção, eu estou cheio do poder, porque eu falo em mistério e o outro não fala. Não interprete assim, porque você está equivocado. Gálatas 5, 21 e 22 diz que a respeito dos frutos do Espírito, que acompanha o servo, a mulher, o homem, o jovem, a respeito daquele que recebe a graça, acompanha a pessoa na sua vida: longanimidade, domínio próprio, amor, fidelidade, graça, e assim os frutos do Espírito acompanham a pessoa onde ela for. Ela tem um cheiro de Cristo, o bom perfume de Jesus. Aonde ela vai, ela exala a graça e a presença de Deus. Não somente devido a uma reunião, que é todo aquele movimento, e cessou aquela reunião, cessou aquele movimento, a pessoa sai para fora com todos os seus problemas, com todas as suas preocupações, e a sua vida, não há mudança, e ele não aprendeu do Evangelho, não aprendeu a palavra, e não conhece as Escrituras Sagradas, e não faz interesse em conhecê-la. Aí não pega compromisso com aquele que é o dono da nossa vida, aquele que deu-nos a vida, aquele que ressuscitou e vive para todo sempre, que é Cristo Jesus. Não compreende, não entende e não quer saber, porque também não lhe é ensinado. Amados, compreenda, tenha esse discernimento, busque a sabedoria. Tiago escreve, Tiago 1,5, busque a sabedoria, peça a Deus que Ele a concede e não lança em rosto. Quando o Cristo fala a respeito sobre mim edificarei esta igreja, esta pedra que Jesus fala é Ele mesmo cita ali em Mateus 21, no capítulo 21, verso 28 e 32, e Mateus escreve no Evangelho de Mateus, ele cita o Salmo 118, verso 22 e 23, referindo a essa pedra, que os construtores rejeitaram essa pedra que veio ser uma pedra angular, uma pedra principal, uma pedra de justiça, que isso procede de Deus, essa pedra. E a pedra angular, que todos olham e vejam que ela está alinhada, é uma pedra de esquina, que nós traçamos a nossa vida sobre esta pedra. Essa pedra é Cristo, e a nossa vida é construída em cima desse alicerce, em cima desta pedra angular. E nós agora, como novas criaturas em Cristo Jesus, Paulo escrevendo ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele cita, dizendo que agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva isso, meu amado, minha amada, em Cristo Jesus. O culto racional, ali tem salmo, tem oração, tem profecia, sim, tem revelação, tem a palavra, mas tudo em ordem e decência para a edificação da tua vida na presença de Deus. E aí as pessoas começam a fazer confusões. Falam muitas pessoas junto ao mesmo tempo, e as pessoas glorificam e dizem amém e dizem aleluia sem saber o que está sendo dito, o que está sendo anunciado. Outro levanta e profetiza apontando a mão ou o dedo para uma pessoa, e ali desmoraliza a outra pessoa perante todas as outras pessoas por uma inflamação da sua carne, para chamar atenção para si e não para aquele que é o dono do culto, aquele que todo deveria adorar e louvar e glorificar, que é Deus, o Altíssimo, o Senhor eterno,
Rei da Glória. E a pessoa chama para si a atenção, dizendo: eu tenho poder, eu sou ungido. E vai e profetiza algo para a pessoa, escancara a vida da pessoa perante todas as outras. Jesus Cristo não ensinou isto. Jesus Cristo ensinou a demonstração com carinho. Chame a atenção dela em particular, se caso haja que Deus te revele algo sobre a vida dele ou dela, algo que possa ser algo escandalizado para ela, para a família dela, no sentido de espiritualizado. Você chega com ela, chega com ele à parte, fala em secreto, diz para ela: Deus me revelou assim, 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 e para que ela tome as atitudes concernentes à sua transformação, ao seu pecado, ao seu erro, à sua falha, e se conserte. Mas perante a igreja você pode escancarar a vida da pessoa e humilhá-la perante os outros. Então Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, Deus é Deus de ordem. A palavra quando é pregada, a palavra quando é anunciada, o evangelho quando é dito, quando é pregado com amor e ternura, essa palavra é lançada sobre as pessoas que estão atentas, escutando, como uma maná que cai do céu, um pãozinho doce que as pessoas vão degustando, comendo ele, alimentando ele. Para um pode fazer um efeito, para outro um outro efeito, mas para cada um recebe da parte de Deus aquilo que é concernente à sua vida, ao seu particular, ou à sua família, ao seu trabalho, à sua questão de relacionamento com as outras pessoas, e aquilo vai transformando a vida dela. Essa palavra profética que é pregada, essa palavra profética que é anunciada, o Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa recebe, ela recebe como dom de interpretação, ela recebe como dom de revelação, ela recebe já com a interpretação da língua estranha, ela recebe com um abraço, ela recebe como advertência, ela recebe como admoestação, ela recebe como orientação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios. Entenda, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, o Senhor é um Senhor de ordem, é um Senhor de amor, e nós devemos cultuá-lo com reverência. Jesus Cristo não falou nada sobre questão de religião. Jesus Cristo ensinou o caminho. Tiago faz uma referência de religião, dizendo: aí você pergunta qual a verdadeira religião, vai visitar a viúva, ajuda ela, vá visitar os órfãos, ajude os órfãos, as pessoas desamparadas, pregue o amor, pregue a justiça e viva o amor. Isso é que é o ensino de Cristo, a compaixão e a misericórdia. E quando nos reunimos, você quando se reúne numa denominação específica, seja ela qual for a congregação, porque nós vimos tantas congregações e tantas e outras que têm, tanto cristã, e nós estamos falando da questão do cristianismo, aqueles que seguem os ensinos de Cristo, que deveriam seguir os ensinos de Cristo, estão seguindo as doutrinas humanas, estão seguindo doutrinas de homens, são fábulas, são coisas que não convêm da parte de Deus, são misticismos religiosos, são amuletos, tantas coisas que as pessoas agora se apegaram com água ungida, com terra ungida, com pedaço de pano ungido, é sal, é rosa, e fazem promessas e fazem votos e não cumprem muitas vezes. E Deus é sempre Deus, Deus ontem, Deus hoje, Deus amanhã, Deus é imutável. Compreenda, meus amados, o Senhor Deus não é uma pessoa que nem eu e você, que faz com vizinho ou com fulano, com ciclano negócios, que faz negócio à parte. Deus é um Deus poderoso, Deus de amor, Deus de paz, mas um Deus ordeiro, e você deve compreender isso. Você que tem uma congregação, você que cuida de uma congregação, você que está dentro de uma congregação denominacional, indiferente do nome dela, onde quer que esteja, porque você observa que algumas congregações, por ter se multiplicado tantas e tantas denominações, observa-se que numa pode alguma coisa, já na outra não pode. Aqui há uma liberdade um pouco mais tranquila, a outra lá um pouco mais de cerceamento da sua liberdade. Aqui pode assim, lá não pode tal coisa. O que há? O que está vendo com o Evangelho? O que está vendo com a cruz de Cristo? O que está vendo com vocês, meus amados? O que está vendo com o povo? Estão se distanciando da verdade, estão se distanciando do caminho de Cristo Jesus. Abra seu coração, abra seu entendimento, cultue a Deus, ore na sua presença, louve o seu santo nome, cante salmos, busque ao Senhor,
faça reverência da sua vida, arrependa-se dos seus erros, dos seus pecados, confesse eles a Deus, receba o perdão, a graça e viva uma nova novidade de vida na presença de Deus. E onde quer que tu vá, meu amado, minha amada, seja uma pessoa especial, seja uma pessoa amada, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter transformado, renovado, através da unção do Espírito Santo que há na tua vida. Isso são os frutos do Espírito. Nós queremos que você compreenda isto, que você viva isto. Não é pelo pular, não é por falar muita língua estranha, não. O apóstolo Paulo fala ainda que, aqui no versículo bem anterior ao capítulo 14, que ele falava línguas mais do que todos, mas ele queria falar 5 palavras que as pessoas entendessem do que 5.000 que ninguém entendesse. Compreenda isso, amado, para a edificação da vossa vida, para a edificação da sua família, do teu trabalho, da sua vida de relacionamento, que tu tenha esse discernimento, louve, cante, se alegre na presença de Deus, mas tudo com ordem e decência, e renova a tua sabedoria, renova a cada dia, renove cada dia o teu conceito de amor e paz e longanimidade em Cristo Jesus com as outras pessoas. Louvar e bendizer o santo nome Deus de Israel. As pessoas estão trazendo suas paixões para que elas sejam reverenciadas e para ser louvado a Deus na pessoa de Cristo. Compreenda isto. Entenda isto. Culto racional, ordem no culto. Deus é amor, Deus é paz, Deus é longânimo, e fique cheio do Espírito Santo e viva constantemente essa nova criatura que Deus agora se apossou da tua vida. Toma posse dessa bênção, dessa vitória, e viva Cristo na tua vida, e não deixe essas fábulas, esses movimentos pirotécnicos mudarem seu entendimento e trazerem confusões na tua caminhada. Por hoje é só, ficamos por aqui, em nome de Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade.